Mas sabe quem falou do Lula? O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, que divulgou uma carta aberta com críticas ao governo Lula. Cacai, que é aliado do petista, afirma no documento, abre aspas, o Lula, do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política. Está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor. Sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Fecha aspas. Cacai também disse na carta que Lula teve o mérito de enfrentar Bolsonaro e derrotar o fascismo. Rodolfo, o que é que você achou dessa contundente carta de um aliado, veja só? A gente costuma usar a expressão sentiu, né? Cacai sentiu. O diagnóstico, acho que é meio óbvio, mas ele pega leve, né? Ele fala em circunstâncias pessoais e políticas. Eu acho assim, ser um pouco, como é que eu posso dizer assim, ele tá pegando leve com o Lula, eu acho, sabe? Acho que o terceiro mandato do Lula, ele não mostra um Lula diferente do que foi o outro. Eu acho que ele mostra um Brasil diferente do que era. E aquele Brasil que o Lula pegou em 2002 e governou até ali 2009, era um Brasil, digamos, mais fácil de governar. Porque tinha, inclusive, condições estruturais melhores. Condições estruturais que foram desmontadas, começaram a ser desmontadas durante o próprio governo do Lula, né? O final do primeiro mandato, o segundo mandato dele, o primeiro mandato da Dilma e o segundo mandato da Dilma. O PT pegou um país que estava arrumadinho, tinha problemas, é óbvio, sempre tem problema, mas eles foram desmontando. E aí, quando voltou para a mão do Lula, não tinha dado tempo ainda de remontar tudo de novo. E aí ele está tentando fazer, na ilusão de que fez um bom governo por mérito próprio, ali no primeiro e no segundo mandato, ele tenta repetir as mesmas coisas. E eu acho que essa coisa de que ele não tem a disposição para encontrar. Tem muita gente colocando a culpa na Janja. A Janja não deixa ele receber os políticos, não deixa ele conversar. Aí, assim, já eu acho que é querer humilhar o Lula. Porque eu acho, assim, na minha perspectiva, o terceiro mandato ele revela o Lula verdadeiro, por assim dizer. E não o Lula mudou. Eu não acho que o Lula mudou. Acho que o Lula é o mesmo e o problema é esse. E acho que também tem uma tendência maior, que é os aliados abandonando o barco do Lula, uma vez que ele está com uma aprovação de 24%, e se ele tiver com essa aprovação daqui em 2026, ele não consegue se reeleger. Então, tem uma esperança agora, que nem aconteceu nos Estados Unidos, né? O Biden perdendo a aprovação, olha, vamos arrumar um candidato melhor, porque se a gente não arrumar, quem vai vencer a eleição em 2026 é a direita. Agora, a má notícia para o Cacai é a seguinte, se o Lula quiser ser candidato, ele vai ser candidato. O PT obedece ao Lula, o Lula é o grande guru. A esperança do Cacai pode ser, se o Lula desistir, ele vai indicar alguém, mas se ele quiser, ele vai ser, porque o que a gente tem é um partido totalmente submisso ao atual presidente. Pois é, vamos acompanhar mais sobre isso. Rodolfo, você quer falar sobre isso? Porque senão a gente vai fazer um rápido intervalo, aí você completa o seu raciocínio. Então, vamos fazer um rápido intervalo de 2 minutinhos. E para você que está nos assistindo, nós temos uma enquete. Uma enquete aonde? No chat de O Antagonista no YouTube. Lá fizemos uma pergunta muito simples, que tem muito a ver com justamente as intenções do bolsonarismo, impeachment de Lula para lá e para cá. Qual dessas bandeiras você apoia? Fora Lula em 2025, portanto agora, fora Lula em 2026, ou fora Lula, na verdade nem fora, continua Lula até 2030? Responda na enquete, deixe o seu voto. Lembra, para você registrar o seu voto no portal YouTube do Antagonista, você tem que se inscrever. E se inscrever é simples, é um botão só, não tem que preencher nada, não tem taxa, é simples e fácil. Então,
Participe, porque na volta vamos continuar com esse assunto e uma notícia exclusiva que o nosso repórter Wilson Lima trouxe com exclusividade lá de Brasília. Mas isso depois do intervalo, daqui 2 minutinhos. Até já. E para você que está nos assistindo, já sabe, é importante deixar o seu like, a sua curtida. Parece algo simples, mas é importante porque isso educa o algoritmo do nosso canal, isso educa o algoritmo a entender que o que estamos trazendo aqui para você é importante. Eu tô vendo que tem muito mais gente assistindo do que like registrado. Gente, não custa nada, é literalmente um clique. Não vai spam para você, não vai te mandar coisa no e-mail, você vai ficar em paz e tranquilo, é apenas um like, que é importante que você dê não só aqui no Papo Antagonista que a gente está transmitindo, mas também nos outros programas que a gente tem na nossa grade, como Narrativas, com a Madalene Lasco, como o Meio Dia em Brasília, que eu apresento com o Wilson Lima, todos os dias ao meio-dia, como também o Café Antagonista, que apresento todas as quintas à 13h e aos sábados às 16h, e também como o podcast OA. Cada vez que você assistir um programa nosso, dá o like. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É só um clique, não tem que preencher nada. Voltamos com o Papo Antagonista aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso parceiro a TV BMC. Eu queria dizer do prazer que é estar aqui apresentando esse jornal, estar aqui ao lado do Duda, do Rodolfo, eventualmente também do Ricardo Kertzmann e estar aqui, sobretudo, diante de você apresentando esse programa tão importante para o nosso portal e que estou me despedindo hoje, porque amanhã o Felipe, o titular Felipe Moura Brasil, volta a assumir o programa, trazendo todo o seu brilhantismo, sua sagacidade, suas colocações pontuais, e eu sigo no meio-dia em Brasília, ao lado de Wilson Lima, todos os dias, também na TV BMC e também no portal O Antagonista, aqui na nossa parceria de todos os dias ao meio-dia. Mas, sem mais delongas, eu já passo a palavra para Rodolfo Borges, que ia falar mais uma vez do nosso assunto de hoje, Lula. Eu queria aproveitar, o Duda levantou bem essa bola aí da sucessão à esquerda, esse incômodo demonstrado pelo Cacai com a falta de alternativas. E é muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos mais uma vez. A gente já vem falando aqui, desde que o Lula sofreu aquele acidente em casa, teve que fazer uma operação de emergência na cabeça, que ele estava muito parecido com o Joe Biden, que até tentou concorrer à reeleição e não conseguiu, porque não teve condições físicas de fazer. O Lula tem idade próxima ao Joe Biden, demonstrou fraqueza e fica tentando demonstrar força todo dia, parece correndo, fazendo exercício, dando dica de exercício, mas de fato é uma questão que só existe o Lula hoje. E aí é tarde demais para buscar uma opção. O Cacai demonstra o incômodo e é relevante, foi bom o Duda ter levantado isso. Essa carta do Cacai, mais do que um lamento sobre a situação do governo Lula, é um lamento sobre a falta de alternativas ao próprio Lula. E aí a esquerda, que se deixou levar pelo PT completamente, está enrolada.